Este é o segundo vídeo realizado no contexto do projeto Crianças como Você. Como você já sabe, nesta série estamos refletindo sobre as práticas de linguagem na sala de aula de alfabetização. Neste vídeo, vocês conhecerão como foi o planejamento e a produção do encarte, o produto final do trabalho realizado com o estudo do livro Crianças como Você. A partir do estudo do livro Crianças como Você, os alunos escolheram uma criança da escola para entrevistar, que seria a personagem fundamental do encarte a ser produzido. Redigiram perguntas a serem feitas para essa criança, de modo a coletarem as informações necessárias. Nesse processo, muitas atividades de leitura e de escrita foram realizadas. Essas atividades articularam momentos de leitura para quem ainda não sabia ler convencionalmente, momentos de leitura autônoma do aluno e situações de leitura da professora. Esse procedimento garante o desenvolvimento de diferentes capacidades de leitura desde o início da alfabetização. Durante a leitura, ao serem desafiados a encontrar as suas perguntas em uma lista com todas as questões da entrevista, os alunos tiveram que utilizar diferentes índices para descobri-las e, assim, puderam refletir sobre o sistema de escrita. Planejar atividades de leitura e escrita para quem não sabe ler é fundamental em todos os projetos, cujas salas tenham alunos que ainda não compreendam o sistema de escrita. Como é seu nome? Lucas Henrique Nazaro dos Santos. Qual é a sua idade? 13. Nesse momento, a comunicação oral é recurso para a elaboração de um texto escrito. Quer dizer, a entrevista é uma maneira de se obter as informações necessárias para a produção do encarte. Nós vamos começar a nossa entrevista hoje com a Melissa e com o Luiz Carlos. Alguém de vocês gostaria de fazer a primeira pergunta? Matheus? Melissa, quando você nasceu? Eu nasci no dia 23 de setembro de 2001. Como foi o seu parto? Conta pra gente. Eu tava pra nascer, aí não deu tempo, foi com tudo. Eu nasci, aí depois o William me pegou no colo, chamou a vizinha, fez meu parto e ligou para a ambulância. O foco é a tomada de notas para a produção de escrita. Os procedimentos e capacidades de escuta, como por exemplo, identificar o que é relevante para o encarte, são imprescindíveis para que se saiba selecionar o que deve ser anotado. Alguém mais? Você tem algum bicho de estimação? Qual? O gato Faísca, a cachorra Rottweiler Lili e o passarinho Smith. Todos têm Y, vou mostrar como escreve. Qual a sua comida preferida? Macarrão, risoto e nhoque. Que comida é essa? Arroz com massa de tomate, com legumes, pode colocar pontas de frios, frango, carne, pedacinhos e deixar no fogo. Uma vez anotadas as informações, é a hora de planejar o que será escrito. A retomada do texto de referência é fundamental, discutindo suas partes, a disposição das mesmas, sua extensão e conteúdo, e até mesmo a utilização de imagens disponíveis como fotografias e desenhos. Na aula de hoje, nós vamos começar a fazer o suplemento do livro Criança como Vocês. Vamos fazer a produção deste texto de hoje. Vai ser duas partes. A primeira parte vai ser o coletivo. Dá uma olhada aqui. Na página do livro, tem sempre uma foto inteira da criança e várias fotos de algumas coisas referentes à criança do livro. Hoje nós vamos fazer essa página, que será montada com a página do Luiz Carlos, que a Pro vai colocar na lousa daqui a pouco, e nós vamos escrever a respeito dos assuntos que aparecem na vida da criança. A Pro vai entregar o livro de cada um de vocês para acompanhar a leitura sobre a vida da Celina.
Olhem no sumário, qual é a página que fala a respeito da Celina? Celina Tembé tem 9 anos e mora no Pará. É uma índia Tembé e seu pai é o chefe da aldeia. Na apresentação, aparece o que dela aí? O nome, o que mais? A idade, isso, o país de origem. E fala mais alguma coisa aí? A família, muito bem. O que está escrito aí? Chove todo dia. Vocês ouviram o que o Gabriel disse? Uma coisa importante, que lá chove todo dia. Então aqui nós temos algumas coisas importantes. Eu vou colocar na lousa o cartaz sobre a vida do Luiz Carlos. Tem a foto do Luiz Carlos, tem algumas fotos dele com alguns amigos. Nós temos ele na casa dele lendo, a casa dele, ali a família dele. Nós anotamos aqui na lousa a respeito da Celina. Foi da apresentação, o nome, a idade, o país de origem dela, a família. Agora nós vamos fazer algumas anotações a respeito do Luiz Carlos para a gente montar a página do Luiz Carlos, texto principal. Então eu vou colocar aqui o nome dele, Luiz Carlos. Quantos anos ele tem? Vocês lembram? 10 anos. 10 anos. E o país de origem dele? Brasil. Da família, vocês lembram? Quantas pessoas eram da família dele? 4. 4. Quem eram? A mãe, o pai, o irmão, a irmãzinha e ele. Eles são 3 irmãos mais ele. O pai e a mãe. São 6 pessoas. Quem são? Pai. Quem mais? Mãe. E quantos irmãos? 3. 3 irmãos. O local. Qual é o local dele, onde ele mora? Na cidade? De Caieiros. Caieiros também é conhecida como o quê? Cidade dos Pinheirais. Cidade dos Pinheirais. Por que é conhecida como Cidade dos Pinheirais? Cercado por pinheiros. Ela é todinha cercada por pinheiros. Então a gente vai colocar aqui na frente para a gente não esquecer de colocar no texto. Com esses dados aqui, dá para nós fazermos o texto que nós vamos fazer aqui agora, vai ser o coletivo, tá? Que vocês vão ajudar a escrever, vocês vão ditar e a Pro vai escrever. Como tem mais ou menos a página da Celina, a página do Carlos, da Nicole, sempre esse textinho principal, que apresenta quem é a criança. Quem que vem logo depois do nome dela aqui, ó? O que aparece? Tem 9 anos. Isso, tem 9 anos. Isso é o que? A idade. O que vai digitar lá agora? Tem quantos anos? 9. Não, mas o Luiz Carlos tem quanto? Olha na lousa. 10. Isso, então vamos lá. Como que eu continuo aqui, Eric? Luiz Carlos Tem 10 anos. Saber o que já foi escrito para continuar escrevendo é um procedimento que requer momentos de releitura e revisão durante a produção. E para escritores iniciantes, a ajuda da professora na articulação entre o que já foi planejado e o que já foi escrito é fundamental. Os Pais de Luiz trabalham fora. O pai trabalham fora. O pai de Luiz trabalham fora. Por que é trabalham? Isso! Porque os dois. Ah, muito bem. Os pais de Luiz trabalham fora. O pai é padeiro. Da cidade. Do hospital. Alex, do hospital da onde? O pai Separado ali. padeiro. A mãe recepcionista do hospital de Caieiros. Alguém quer mudar alguma coisa dali? Não. Nós já falamos
sobre o nome dele, a idade, o Brasil, o pai, a mãe. Já falamos isso daqui? Não. Sobre o que é mesmo? Sobre os irmãos. Os irmãos. A cidade, nós já falamos? Nós já falamos a cidade dos Pinheirais, que explica como é a nossa cidade. Os irmãos de Luiz estão desempregados. E aí? Tá jóia. Só isso? Tá dizendo que quantos irmãos ele tem? Gabriel 3. Os 3 estão desempregados? Não, porque a outra é menor. Então, tá correto do jeito que tá dizendo ali, então? Ali tá dizendo que os 3 estão desempregados. Como que eu vou acertar aquilo? Os 2 irmãos estão desempregados. E aí, como que eu coloco? Então, ele tem 3 irmãos, e daí? Apaga e coloca. Apago tudo. Então, vamos lá. Não, era só os irmãos. Mas agora vocês citam de novo. Vai. Ele tem 3 irmãos. Não, apago 3, pô, coloca 2. 2 irmãos. Mas ele tem 3 irmãos verdadeiros. E o quê? 2 irmãos estão desempregados. E aí, vai, John. E 2 irmãos estão desempregados. Isso. Irmãos estão desempregados. Tá bom assim? Não quer mudar nada? A textualização feita pelos alunos requer paciência tanto da professora quanto do grupo, para adequar o texto tanto do ponto de vista do o que dizer quanto do como dizer, buscando garantir a coerência e a coesão das ideias apresentadas. E quando nós estamos fazendo um texto, que eu quero colocar alguma coisa, para mim não precisar apagar tudo de novo, eu posso fazer uma coisinha, bota uma setinha. Na onde que eu vou colocar, que mora na cidade de Caieiras, não é aqui que eu vou ter que falar de Caieiras. O que a gente faz? A gente pega, ela bota vamos botar uma setinha para ver que lugar nós vamos. Vamos para cá mesmo, ó, bem grande a nossa seta. E aqui embaixo, ó. E aqui nós vamos escrever o que vai entrar aqui, ó, lá em cima. O que nós vamos colocar na cidade de Caieiras? Coloca a cidade dos Pinheirais. A produção de texto é lugar de aprender sobre a linguagem que se usa para escrever, incluindo-se os recursos utilizados nessa situação específica, os textuais, os gramaticais. Veja um exemplo. Então, o que a Pro coloca aqui, ó? Trabalham fora. O que eu vou colocar? 2 pontos, muito bem. Ó, o pai é padeiro e a mãe é recepcionista do hospital. Então, a Pro vai distribuir para vocês a folhinha para as duplas. Vocês vão escrever em duplas. Um vai escrever, o outro vai revisar, olhar. Se precisar, vocês podem olhar no livro para ver alguma coisa que vocês queiram observar. Da família é a Shayla com o dupla Shayla com o Sávio. Segura. Você vai escrever sobre os animais de estimação. Depois vai desenhar. Quem não tem a foto aqui, vai fazer o desenho que você fez muito lindo ontem, que você desenhou os 3 animaizinhos dele. Só que a Pro vai entregar para vocês também aquelas anotações que vocês fizeram, vocês lembram? Sobre a família, tem aqui, ó, o nome deles, do pai, da mãe, dos irmãos que vocês anotaram. Brincadeira. Quem é que tá com a brincadeira? Aqui, a brincadeira que ele brinca. Escola Ladino Volons, quarta série B, gosta de português e matemática. Isso. Então, isso daí foi o que vocês anotaram deles, não foi isso? E o texto, para escrever um texto, só usa isso? Não. Não. Que nem eu vou ler para vocês sobre a escola aqui, ó. Yasmin gosta de aulas de grego e desenho.
também estuda matemática, música, educação física. No recreio, as crianças brincam de esconde-esconde e jogam futebol. O que ele mais gostava? De matemática, música, educação física. Mas ele não colocou só isso. Mas gosta de matemática, é isso. Ela fez o quê? Um texto, ela criou um texto. É isso que vocês vão fazer aí. Uma vez que a professora tem oferecido referências sobre como proceder na atividade proposta, é a vez do trabalho em duplas. Agora, cada dupla é que planejará o seu texto e o redigirá, buscando as informações anotadas na entrevista. Ao vivenciar os procedimentos de escrita, o grupo amplia as capacidades tematizadas no coletivo. Como se pode ver, a consulta às anotações realizadas é fundamental para a produção, que será resultado das decisões tomadas na dupla, colaborativamente. Qual é o nome do passarinho? Smith. A comida favorita de Luiz é risoto e nhoque, sobremesa, pudim de milho verde. Ele é professor. Matemática e português. E como se escreve faísca? F-A, depois Y, Z. Não, é S. E o seu A. Deixa eu ver. Agora a cachorra. Como escreve cachorro? Cachorro. O nome dela. Vai. Cachorro. Como escreve Rottweiler, certo? R-O-T. Peraí. R-O-I. Aí. Agora é V-A-L-I-E. Depois o I. Coloquei o L e o E. Como é o nome da cachorra? Lili. Vamos ver. Tá fácil. Vocês acabaram de fazer o textinho, que vai fazer parte ali da folha do Luiz, né, do experimento do Luiz. Nós não revisamos ainda, nós vamos fazer uma revisão disso direitinho, ler de novo, ver se a gente não pulou nada, se tem alguma coisa escrito errado, se falta algum ponto, a gente vai fazer uma revisão. Assim que a gente terminar a revisão, ele vai ser digitado e vai fazer parte, igualzinho tá aqui, escrito com essas mesmas letrinhas bonitinho para formar uma página. Nós vamos agora dar início na página da Melissa. Aqui tá a da Melissa. Nós vamos fazer a mesma coisa que vocês fizemos com o Luiz Carlos. Que tipo de atividade é esta? Esta foi uma atividade de produção de texto escrito, uma página da obra estudada, organizada para compor como encarte o livro Crianças como Você, no projeto em que o foco é o ler para estudar, presente no material do Ler e Escrever. Como o trabalho foi desenvolvido? A aula foi parte de uma sequência de atividades e, anteriormente, as crianças estudaram uma obra de referência conhecendo de que maneira vivem algumas crianças do mundo todo. Planejaram a produção de uma página para o livro, tendo como personagem principal uma criança da escola. Entrevistaram o colega de modo a obterem dados para a elaboração do encarte. Nesta atividade, pensaram na organização do texto, escreveram, revisaram e, finalmente, publicaram o encarte. No processo de produção, foi possível identificar o momento coletivo em que todos colaboraram no planejamento e elaboração do texto e outro momento realizado em duplas.
Em duplas, os alunos produziram os pequenos textos, verbetes, legendas, para apresentar um aspecto da vida do entrevistado. Como os alunos foram organizados? A professora pensou criteriosamente a composição das duplas em função de seus conhecimentos e da possibilidade de colaboração existente entre eles. Cada aluno tinha uma tarefa específica: ditar o texto e controlar o que ia sendo escrito, ou ainda escrever sem deixar de ter o controle do que estava sendo escrito. Essa é uma condição fundamental para que os alunos assumam o papel de escritores de verdade. Escrever é uma tarefa que envolve um trabalho meticuloso e bem planejado. Quando são criadas as condições para que circulem todas as informações necessárias para que os alunos realizem o trabalho com maestria, os resultados são inevitavelmente maravilhosos, quando não surpreendentes. Além disso, desvelar e revelar processos de produção dos materiais que estão disponíveis para a leitura é indispensável para a constituição de um leitor efetivamente capaz de intervir na realidade social com proficiência.